Pessoal, estava pensando, a Carla pediu uma música, né? Eu estava pensando nessa questão do trabalho, que também tem a ver com a palavra, né, que Deus colocou no meu coração há algumas semanas. Essa questão do descanso, né? Foi preparado para a gente um descanso, né? Um descanso que Jesus dá, né? Ele nos dá uma paz, pede para a gente descansar na paz dele, né? Porque o trabalho é dele, não é nosso. A gente participa do trabalho de Deus, mas o trabalho é de Deus, né? As boas obras foram feitas por Ele para que a gente pratique elas, foi Ele que fez. Só que esse mundo nos enche com um trabalho tão grande, e ele nos cobre com uma vastidão tão grande de informações o tempo inteiro e de coisas para a gente fazer, e que, vamos ser sinceros, a maioria é besteira. A maioria pode ser descartada, pode ser deixada de lado, e a gente pode descansar nele e sossegar a alma, porque o trabalho é dele. E é mais ou menos isso aqui, que é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que Ele possibilite falar como Ele colocou no meu coração, que eu possa ter capacidade de expressar o que Ele colocou, o que Deus está falando. No texto de Marcos 3, capítulo 3, versículo 7. Marcos 3, 7. Há um descanso preparado para a gente, mas pode parecer que a gente esteja falhando em entrar nesse descanso. Pode ser que a gente não entre nesse descanso que foi preparado para a gente, porque a gente está muito atarefado, a gente não vai conseguir descansar e nem trabalhar o trabalho que importa. A gente vai estar sempre no trabalho que não importa. A gente vai estar sempre sendo uma pedra de tropeço no trabalho na obra de Deus. E a gente vai entender isso aqui um pouco. Vem uma imagem na minha cabeça de que, pelo menos na minha cabeça, de assim, Jesus foi chamando os discípulos dele. A gente pensava assim, ele chamou os 12, né? Ele chamou, vem cá, André, aí André falou com André, vem cá Simão, vem João, vem Tiago, vem Judas, hein? Aí falou, fez ali os 12, né? Não é assim que Marcos conta que aconteceu. Então começa assim, Marcos começa falando assim, no que ele está dizendo aqui. Né? Eu tirei aqui do lugar, mas Marcos começa dizendo assim, retirou-se Jesus com os seus discípulos, a gente já pensa que são os 12. Retirou com os seus discípulos, na cabeça da gente com os 12 discípulos. Para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão. Vai ficar com os discípulos e uma grande multidão. Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão. Então muita gente estava ali com Jesus. Uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele essa grande multidão. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem prontos um barquinho. Tipo, são os 12. Tem esse cara lá. São aqueles lá que ele escolheu já, que ele passou e chamou. Esses caras já estão fazendo esse trabalho. Então Jesus determinou para alguns, prepara um barquinho para mim, porque essa multidão está vindo, ela vai me comprimir, ela vai me esmagar, ela vai me apertar. E Jesus fala, prepara o barquinho porque a multidão vai me comprimir, a fim de não me comprimirem. Eu não quero ficar, se alguém já viu um show aqui, alguma coisa, ou você já viu aqueles artistas que passam, se a pessoa vai querer arrancar um pedaço do cabelo, era aquilo. O pessoal queria pegar um pedaço do cabelo, arrancar, pegar uma parte de Jesus, numa veste. A gente sabe até que aconteceu um milagre com uma dessas coisas. Jesus estava passando por um lugar, o pessoal foi pegando até que um pegou diferente nele, na veste dele, e foi curado. Então, assim, e ele dá essa ordem para esses discípulos dele. E eu sempre pensei que fosse os 12. Pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Então o pessoal enfermo estava lá, arrastando de toda forma, queria pegar nele, demoniado querendo pegar. Era uma turba, imagina aquele monte de gente, aquela multidão
vindo, querendo comprimi-lo e pegar e tocar e levar porque às vezes o fio de cabelo vira um amuleto, né? O pessoal gosta disso. Então o pessoal queria pegar ele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam. Os espíritos imundos falavam. Então é aquele monte de gente, demônio falando para todo lado. Tu és o Filho de Deus. Então aquela balbúrdia, aquela confusão. Mas Jesus lhes advertia severamente. Imagina Jesus sendo severo, né? Você não fala com ninguém. Não fala com ninguém, porque esse pessoal não está nem sabendo direito, já está me apertando. Imagina todo mundo sabendo, né? É uma confusão, né? E era isso que talvez alguns demônios queriam, né? Que aquilo ali fosse insuportável, né? Que fosse uma multidão insuportável, porque a multidão, eles dizem, não tem rosto, né? Ela é mas talvez Jesus não queria esse aperto da multidão, que não os expusessem à publicidade. Jesus não queria ser posto à publicidade. A gente faz o contrário, a gente quer ser posto à publicidade, a gente quer que venha a público, enquanto Jesus está não querendo ser exposto à publicidade nesse momento aqui. Então, tem aqui um subtítulo: a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Parece que depois disso, o que Marcos diz é que teve a escolha dos 12 discípulos. Aí Jesus fala assim: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Então, naquele monte de gente, acredito que tinha muita gente, ele sobe no monte. No Sermão do Monte a gente sabe que ele viu que tinha muita gente, então ele sobe no monte para falar aquela multidão. Ele faz isso também. Ele sobe no monte, imagina que tinha muita gente, então ele quer ficar em evidência aqui. E ele vai, chamou a ele, obrigado filho, chamou a ele mesmo, os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12. Nesse momento ele designou 12. Deu desígnio para 12. Para estarem com ele, eu acredito que é para ajudar a preparar o barquinho, é para ajudar a ter uma organização também. Os discípulos também têm um papel de organização, de que aquilo tivesse uma ordem, de que aquilo não fosse também uma baderna, né? Então, e talvez os discípulos sentiram também assim, que aquela importância de que eu vou ajudar a organizar esse negócio. Se tá essa multidão toda, ele subiu e chamou: vem cá, Pedro, André, vem cá, você também, vem cada um, vem cá, Tadeu, Bartolomeu. Foi chamando esse pessoal. E esse pessoal se sentiu, imagina, vai se sentindo importante, né? Uma multidão me chamou. E pensa assim, eu faço parte dos 12 de Jesus, né? A gente ficava feliz na igreja evangélica de fazer parte dos 12 do pastor, imagina do 12 do bispo. Aí a pessoa se sentia cada vez importante, né? Tinha muito disso nessa questão da igreja evangélica lá, da igreja por células, né? Vai dos 12, você vai sentindo. Eu era 12 de um que era 12 do pastor. Eu falei, sou 12 do pastor, eu tô lá, né? Quase eu estou chegando lá na divindade. É o tamanho da nossa besteira religiosa. E talvez os discípulos também ficavam, estamos aí, né? Um olhava para o outro, via a multidão e dava aquele sorriso assim. A gente tá com cara, né? Ele é o Filho de Deus, viu? Até os demônios falam esse negócio aí. E designou os 12 para estar com ele, ficar junto dele, para enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Então também deu autoridade para esses expelirem demônios, expulsarem demônios, e para pregar, para falar a boa nova do Evangelho. Eis os 12, aí vai o nome dos caras. Eis os 12 que designou. E aqui é legal que alguns nomes acrescentam alguma coisa, alguns nomes, dá uma explicaçãozinha. E é bom a gente notar os nomes que há uma explicaçãozinha, é interessante. Para você ver. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Jesus dá o nome de Pedro. Aqui, Marcos coloca aqui, mas parece que em outro momento nos outros evangelhos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então aqui já começa, gente, é importante a gente perceber que quando Marcos escreve, ele já coloca os caras dos caras. Ele vai afunilando, tem a multidão, que é uma multidão dentro do meio,
da além do Jordão, o pessoal de longe, não adianta a multidão. Jesus está apertado, ele sobe no monte, o Marcos está construindo aqui uma narrativa. Ele vai afunilando. Então ele sobe e ele escolhe 12 para cima. E dentre os 12 tem esses 3 aqui. E quando eu estava pesquisando alguma coisa, aparecia sempre que era o círculo íntimo de Jesus. O pessoal da intimidade de Jesus eram esses 3 aqui. Que é aqui Pedro, João e Tiago. São os caras, a trinca de Jesus. Né? Jesus andava com essa trinca. Né? Era a trinca do cara. Aos quais, acrescenta também na frente de Tiago e João, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer, e Marcos aqui ele é enfático em querer explicar o que é Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então é o Pedro que era Simão, mas que Jesus falou é Pedra, seu nome é Pedro. E os 2 irmãos que são os filhos do trovão, eles trovejam, relampiam, é o pessoal da pesada, né? Troveja, são os filhos do trovão. André, aí André a gente já pensa assim, mas André então foi aquele que falou com o irmão dele que encontrou o Messias, esse é o André. Aí André a gente vê, Felipe foi aquele que chamou aquele que está debaixo da figueira, né? Uma coisa assim, a gente não sabe direito quem foi Felipe, não. Bartolomeu, muito bem. Bartolomeu, inclusive, não tem mais nada sobre ele aqui no Novo Testamento, sobre Bartolomeu. Dizem que Filipe chamou Bartolomeu, que é Natanael. Que esse Bartolomeu, na verdade, ele é o Natanael. A gente não sabe, não tem certeza, mas dizem que é o Natanael, esse Bartolomeu aqui. Mateus, que era o cobrador de impostos, mas que também é um cara que a gente não vê muito falar. Quando Jesus o chama e faz um banquete na casa dele, a gente não ouve falar muito de Mateus também. Tomé, que é o símbolo da descrença, né? É o tal do Tomé. Tiago, filho de Alfeu, que é chamado também de Tiago, o menor, né? Pô, me chamo Tiago, assim, né? Talvez já era moda na época ter muitos Tiagos. Eu fui de uma sala que, na minha sala sempre teve 2, 3 Tiagos. Nunca fui de uma sala que era só um Tiago. Então era chamado Tiago, o filho de Alfeu. Aquilo lá, o filho não é o Boanerges, era o filho de Alfeu, ele é o Tiago o menor. E o outro é o Tiago grande. Né? Se esse é o menor, que ele é o grande. O irmão de João é o grande. Né? Tem, tadinho, esse Tiago aqui, não vou falar sobre ele também. A gente sabe que ele é o filho de Alfeu. Obrigado, viu? Tadeu, que é o Judas Tadeu. Simão o Zelote. Simão, o Zelote, também é interessante que aqui fala de que grupo ele era, dos extremistas religiosos que queriam libertar Israel do domínio de Roma, sabe, que eram os Zelotes. Mas mesmo Simão o Zelote, a gente não vê ele muito assim, empolgado em revolucionar e falando muito com Jesus sobre essas coisas. E Judas Iscariotes, que também tem aqui um adendo, né, que foi quem o traiu. Então a gente tem algumas figuras centrais aqui que a gente pode destacar entre os 12, que já são destacados. E aí, gente, quando a gente talvez imagina, eu já fui de imaginar, me converti muito novinho, falei, eu queria ser João, né? Lá com a cabeça encostada em Jesus, no peito de Jesus, o discípulo amado, né? João chama de discípulo amado. Pedro estava em todas, ele que perguntava sobre tudo, ele falava sobre tudo. Eu queria ser esses caras. Jesus vai chamar para a transfiguração, chama os 3, é Pedro, João e Tiago. Eu queria ser se eu fosse no passado, eu queria ser um desses caras, chegavão de Jesus. Daquele círculo mais íntimo, lá destacado no meio da multidão, além de ser os 12, eu estou nos 3. Quando ele vai chamar, só chama esses caras. É o jardim dos Getsemane, chama os caras. Então a gente tem essa noção de que quem é muito chamado é especial. Esses caras são especiais, eles estão em todas. Eles só podem ser especiais. Mas convenhamos, gente, vamos pegar o nome desses caras. Quem deu mais trabalho para Jesus? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, é uns caras que davam trabalho.
E eu, como professor, eu entendo, gente. Jesus era mestre. Como professor, eu entendo que os alunos que eu sei mais o nome são os que dão mais trabalho. O aluno melhor, que fica quietinho, não me atrapalha, faz tudo, eu não sei o nome. Tem que perguntar, como é que é seu nome mesmo, para eu poder anotar alguma coisa. Agora, o que me dá trabalho é o seu nome, e eu que costumo me cumprimentar mais. E aí, professor, como é que vai? Gente, conseguiu uma mais intimidade comigo? Gente? Mas dá trabalho, não posso deixar. E às vezes eu faço uma coisa. Quando eu vou sair da sala, eu chamo um desses. Porque se não chamar, porque quando você chama um desses que faz mais bagunça, para tomar conta da sala, e quando você vai sair, ele toma conta mesmo. É impressionante. Ele toma conta, ninguém vai falar nada. Vocês ficam tudo calado, vão anotar, não vou anotar, hein? E é o cara que vai anotar mesmo, ele vai anotar. É um desses. E eu já tive várias experiências assim, é o que mais dá trabalho. É o que dá trabalho. É o que eu sei o nome. E eu fui lembrando, pensando nisso, eu fui lembrando os nomes. Os que me davam trabalho, não vou falar para mim. Mas dá trabalho. E olha como que esses caras davam trabalho para Jesus. Jesus chama esses caras para transfiguração. Jesus ia subir no monte, que é aqui em Mateus 17. Jesus toma consigo Pedro, esses mesmos, uma trinca. Chama os chegadão. Pedro, Tiago e João. E levou em particular ao alto monte. Eu tenho uma impressão que Jesus não queria chamar esses caras. Na verdade, Jesus não queria chamar ninguém. Ele queria subir sozinho e encontrar sozinho lá, fazer aquele encontro celeste sozinho. Ele queria estar com Moisés lá sozinho, com Elias sozinho. Talvez ele tinha feito isso em outros momentos, e não sabe, porque não está escrito. Mas estava rolando um negócio, ia rolar um negócio lá embaixo, que tinha um demônio que não estava saindo. Um demônio que não ficou ali a noite toda sem sair. Jesus já sabia sobre isso. Falou, não posso deixar esses três aqui sem que tenha alguém cuidando, tomando conta deles. É aqueles que você não pode deixar sem tomar conta. E parecia que era isso mesmo. E a gente vê pelo trabalho que João dá, que Tiago dá, que Pedro dá, que talvez eles não podiam ficar sem supervisão. O pessoal, eu vou chamar esses caras. E olha como que parece que tem a ver com isso. Jesus se transfigura, eles ficam com medo, tem uma parte que fala que eles ficam com sono. Jesus tem que tocar neles e falar, opa, gente, ânimo aí, vamos embora. E Pedro é o primeiro a falar, Jesus, vamos construir tenda, vamos ficar aqui, deixa todo mundo para lá. Vamos construir 3 tendas, a gente fica aqui, não importa quantos dias, tá bom demais, vamos ficar aqui mesmo, deixa esse pessoal lá embaixo. Aqui é o lugar da bênção. É o Pedro. É o Pedro, dá trabalho. Dá trabalho. Os caras escutam a voz e ficam com medo. Não entendem direito o que está acontecendo. Jesus desce e adverte, eles não contam para ninguém, pelo menos até o Filho do Homem ressurgir entre os mortos. Não conta para ninguém. Você não acha, eu nem queria trazer vocês aqui, não. Porque vai dar problema. Ver essa glória aqui vai dar problema para vocês. Vocês vão achar que vocês são especiais. Vocês não são especiais. Mas eu tive que trazer, ia dar problema lá embaixo também. E aí quando desce, encontra aquela cena. O pai de um lunático, diz que é um lunático, né? Diz que assim, chega para Jesus e Jesus, socorre, seus discípulos estão aqui, os que sobraram estão aqui tentando expulsar um demônio a noite inteira, não consegue. Meu filho sofre, ele jogava na água, no fogo, e Jesus dá meio que uma perdida de paciência. E fala assim, que geração perversa, até quando eu vou suportar vocês? Ele já estava meio chateado com os 3 que ele teve que levar para você ver. Faz sentido. Faz sentido que ele falou, vou ter que levar esses caras, não pode ficar sem supervisão. Se eu deixo o Pedro lá embaixo, ele tira o demônio na pancada. Não sei, às vezes tira na pancada o demônio. Às vezes os irmãos ali vai dar uma de Elisa e vai mandar fogo para queimar o menino. Mas esse menino tem que passar pelo fogo. Só o fogo vai libertar essa criança desse tormento, porque esse demônio não sai. Pedro tinha perdido a paciência, não tinha conseguido ficar a noite toda expulsando o demônio. A gente sabe disso, Pedro é impaciente. Ele está em todas. Está ou não está em todas, Pedro? Jesus chega uma outra vez, pergunta para os discípulos. Chega e pergunta para ele. Quem que o povo diz que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que é um, que é outro.
Na verdade, Pedro toma iniciativas. Eu como é que Pedro é ativo. Então, ô mestre, uns dizem que o senhor é Elias, que o senhor é profeta, o senhor é João Batista. Eles estão falando aí. Jesus fala, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és Jesus, o Filho de Deus. Aí, o Cristo, né? O Cristo de Deus, o Filho de Deus. Jesus fala, não foi você que teve esse discernimento à toa. Foi Deus que falou com você. Aí Jesus pega, olha como que está a chave, diz que é aí que ele troca o nome dele. Você agora se chama de Pedro, pedra. E sobre essa pedra, que você pode usar para atacar nos outros, para usar para violência, para impaciência, sobre essa pedra que é você, eu vou construir a minha igreja, vou usar essa pedra para alguma coisa útil. Eu vou fazer uma coisa útil dessa pedra, eu vou firmar minha igreja nessa pedra. E as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja, que vai estar firmada em você, você vai ser uma pedra inútil. Só que o Pedro ainda vai ser uma outra pedra para Jesus. E depois de uma revelação enorme sobre essa pedra, imagina Pedro ouvindo uma revelação dessa sobre si mesmo. É complicado você ouvir Deus falando uma coisa dessa sobre você. Tem uma profecia sobre você, tem uma imposição de mão sobre você, tem uma coisa especial sobre você, você acha que você é alguém. Porque o que Pedro faz logo depois disso? 3 versículos, gente, 3 versículos depois, Jesus fala que era necessário ele morrer. Pedro fala, de modo nenhum. Eu vou deixar você morrer não, eu faço o que for preciso. Eu arranco minha espada, eu corto a orelha para lá e para cá, eu faço o que for, mas você não vai morrer. De forma alguma você vai morrer, eu estou com você. Eu estou com você no largo, Jesus. Você não sai de perto de mim não, que eu passo o pessoal tudo na espada. Ninguém toca você, ninguém toca em Jesus. O líder, ele é o líder. Ninguém põe a mão em você. E ele não percebeu que ele virou uma pedra de tropeço, Pedro de tropeço para Jesus, virou uma pedra de tropeço. Jesus fala, arreda de mim, Satanás, é o cara que vai do céu ao inferno segundo. Esse os polos opostos, ele vai para outro polo, arreda de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens, e quer as coisas dos homens e não de Deus, você quer me defender. Quer achar que vai me defender, mas quer me tirar do caminho que Deus tem para mim. Quer desviar do caminho o Filho de Deus, ou o próprio Deus. Quer ser ali um divisor, um diabolos, um Satanás, um adversário de Deus. Então esse cara, ele vira pedra que pode desconstruir uma igreja, mas também vira uma pedra de tropeço. Poderia fazer Jesus tropeçar ali. E que a gente também não pode dizer, gente, de João e Tiago. Que cenas que esses caras protagonizam? Esses caras descem do monte. Vamos pegar ali João e Tiago. Os irmãos. Esses caras descem do monte. Aí Jesus tinha falado, não, primeiro vamos pegar uma outra história que é um pouco assim, mais excêntrica. Esses caras chegam acompanhados pela mãe. Sabe quando você tem aquelas mães que vão com 2 crianças na barra da saia, assim? Chega os 2 na barra da saia da mãe. A mãe chega, mestre, você é maravilhoso, mestre. Deixa eu te fazer um pedido, mestre. Tá vendo meus filhos aqui? Eles na barra da saia da mãe. Parece isso. Quem leva, parece isso. Mas parece mesmo. É só ler. Parece isso. Pedido da mãe de Tiago e João. Olha aqui, gente. Não tô brincando. Então só chegou ele e a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe favor. Perguntou Jesus, o que queres? Ela respondeu, manda aqui no teu reino, esses meus 2 filhos, tá vendo? Na barra da minha saia, um do lado do outro. Assente-se um à tua direita e o outro à tua esquerda. Um pouco ridículo. Ele está querendo assim pegar Jesus na emoção, imagina? Você chamasse uma mãe, troca uma ideia com um homem lá, vai que rola. Não, mas a gente tá tímido de falar. Se você falar, ele gosta da mãe dele, a gente vê que ele conversa com a mãe dele, ele gosta da mãe dele. Conversa aí que vai que a gente consegue um lugar de um lado do outro. É ridículo, né? É cômico até. Os marmanjão com a mãe ali na barra da saia para pedir um pedido desse. E diz também onde que Pedro entra. Diz que os discípulos ficaram indignados.
Os discípulos chegaram, não, peraí, esses caras não querem sentar um do lado do outro? Não. E a gente, como é que a gente fica? Só que quem reclama é Pedro. Quer dizer, talvez Pedro falou, gente, tá rolando. A mãe dos caras chegou lá. É Pedro que vai com a palavra. É Pedro que se coloca na frente, é o que parece. Pode não ser ou pode não ser? Pode ser, ele está em todas, gente. Ele está em todas. Pedro também é aquele que chega e pergunta para Jesus, que parece uma coisa bonita, né? Quantas vezes a gente deve perdoar um irmão? Imagino que, pela personalidade do Pedro, ele ficou assim, pô, deve ter um limite para esse negócio de perdão, né, gente? Depois de um tempo você retribui, dá uma pancada, não dá para ficar perdoando direto, não. Eu vou perdoar pra... Jesus 7 vezes, tá bom? Na 8ª eu dou um supapo. Ué, pecou 7 vezes comigo, na 8ª, 7 vezes eu perdoei demais. Não? Parece Pedro fazendo isso, parece. Aí Jesus fala 70 vezes 7 e já, pô, mas eu não vou dar pancada nunca. Eu vou ter que ficar perdoando para sempre esse povo aí. Mas é Pedro que puxa essas conversas, gente. Esses caras parecem demais, dá trabalho. Eles dão trabalho, a gente dá trabalho para Deus. E às vezes a gente fica pensando assim, é aquele que aparece mais, a quem é dado mais revelação, a quem Deus fala que vai dar as chaves do céu. Deus falou isso para Pedro, eu vou te dar as chaves do céu. O que você vai ligar, se você desligar, vai ser ligado, desligado. E ele queria ligar na terra logo depois, não morte do Filho de Deus. Eu vou defender isso aí no livro. Isso aí não vai acontecer não, pelo amor de Deus. Então a gente tem uma noção muito equivocada. E eu vou falar dos outros caras. Eles merecem ser citados aqui. Por quê, gente? João e Tiago ainda fizeram outro, antes de eu falar dos outros. Jesus pede para esses caras para preparar lugar para ele, porque ele estava indo em direção a Jerusalém. E aí ele vai lá nos samaritanos preparar lugar para Jesus ficar. Os samaritanos falam, não, de forma alguma. Vou aceitar seu mestre aqui. Não, seu mestre está indo para Jerusalém. Vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém. Os caras ficaram indignados. Imagina os dois, eles chegaram ao ponto, ao cúmulo, eu vou ver se está marcado aqui, não sei se eu marquei isso aqui. E eles chegaram, aqui, os samaritanos não recebem Jesus, né? Então eles chegaram para Jesus e falaram assim, Tiago e João, perguntaram para Jesus, Senhor, nós estamos indignados que os samaritanos, eles não te aceitaram ainda. É uma ofensa, imagina isso, não te aceitar. O Senhor quer, na boa, nós podemos fazer isso aí. Se o Senhor quiser, a gente pede fogo do céu aqui agora e mata esse pessoal todo. Para os consumir, ele queria destruir, Deus queria destruir, consumir, matar aquele pessoal todo, que não aceitou Jesus. Como é que você não aceita Jesus, gente? Eles estão percebendo que o Senhor é o mestre, não. Jesus, você quer? Jesus, gente. E Jesus fala com esses caras do círculo íntimo. Os caras que eram chamados para tudo, para a transfiguração, para o jardim do Getsemane. Chega para esses caras e fala, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim consumir almas humanas, eu vim salvá-las. Vocês nem sabem de nada. Está no final aqui, nós estamos andando para Jerusalém, eu vou me entregar para ser morto, vocês estão nessa ainda. De que eu estou aqui para consumir, para matar, para aniquilar, para tomar o poder de Roma. E não é isso, não. Vocês não entenderam nada. Vocês nem sabem de que espírito vocês são. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Isso é bom para a gente pensar. A gente entendeu qual que é a obra, qual que é o descanso e qual é o trabalho de Jesus, ou a gente está vivendo o trabalho do mundo e achando que é o trabalho para Deus? Ou a gente está vivendo as guerras do mundo? Ou a gente quer aniquilar pessoas? A gente quer consumir seres humanos? A gente quer levar na força do braço? A gente quer se tomar de trabalhos mundanos somente? A gente não quer entender qual é o trabalho de Deus? A gente quer viver cansado, exasperado, consumido? E tem mais. Esses caras, quando vão para o jardim do Getsemane, eles dormem. Jesus está sofrendo, precisa de companhia. São os caras, é o círculo íntimo, eles ficam com sono. Jesus xinga eles 3 vezes. Vocês não conseguem ficar um tempinho comigo acordado em vigília? Pelo amor de Deus, só fica acordado. Os caras estavam dormindo. Então a gente tem que parar com esse romantismo de que, João é o discípulo amado. Ai meu Deus, é o chegadão de Jesus. Esses caras davam trabalho para Jesus. Surge um assunto entre eles. Quem é o maior dentre eles? Quem que é o maior dentre eles?
12, mas tem gente que é maior, né? Pô, Jesus chamou a gente para a transfiguração. Imagina o Pedro puxando essa conversa. Eu não consigo pensar em Tomé puxando essa conversa. Bartolomeu, André. Nem Judas eu consigo pensar em puxando essa conversa. Judas estava mais preocupado fazendo outra coisa. Mas eu não consigo pensar. Então vamos ver os outros aqui, gente. André. André é interessante, né? André foi um dos primeiros que a gente vê falando sobre Jesus. Ele fala com o irmão dele, com Pedro. Fala, o Messias esperado está aí. André não aparece muito, ele aparece nesse momento, mas não aparece tanto. Felipe, né? É o que fala, que diz que é o Bartolomeu, né? Que fala com Bartolomeu e chama para ver Jesus. E ele fala assim que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, daquele lugar, daquele antro, pode vir alguma coisa boa. Mas é o mesmo que Jesus dá um louvor para ele. Natanael, que dizem que é o Bartolomeu. Você é um israelita onde não há dolo, não tem falsidade em você, você é íntegro. Jesus tece esse louvor para esse cara. Não é para você ver, não parece uma coisa elogiosa. Então um cara que não aparece tanto, não diz nada, mas se for ele mesmo, talvez fosse um cara ali que passasse despercebido, mas que estava fazendo tudo que deveria fazer, tranquilo. Mateus, como eu disse, Mateus aparece pouco também. Ele é o cobrador de impostos, ele é o odiado. Mas ele também aparece pouco, ele dá ali um jantar, depois para Jesus, quando é chamado. Tomé, gente, Tomé, a gente fica sempre assim, Tomé é um incrédulo, né? Mas Tomé era sensato, não era sensato. Os caras estão querendo matar Jesus. Aí Jesus quer ir para um lugar onde os caras estão querendo matar ele. Tomé fala, pô, agora nós vamos lá morrer com Jesus. Por que nós vamos morrer? Os caras querem matar ele, nós estamos com ele. A gente fala a língua dele, a gente é parecido com ele, que a gente está andando por ele tanto tempo, até o sotaque é parecido. Nós vamos morrer todo mundo. O cara quer ir para um lugar onde eles... É um cara sensato, não é? Sensato. Pô, eles estão lá com medo. Jesus já tinha sido morto na cruz. Eles estão num lugar fechado, com medo, todo mundo ali. Aí eles começam a contar a história que Jesus ressuscitou. Jesus aparece no meio deles, atravessa uma parede. Falou, opa, eu não aceito essas coisas assim não. Se eu não encostar, se eu não pegar e ver a chaga, se eu não me certificar, se eu não apalpar, não vai rolar. Eu não vou ficar aceitando qualquer coisa não, sensato. Não é sensato, é sensato, mas a gente acha que o cara é só incrédulo, é sensato. E Jesus fala que bem-aventurados que não viram, bem-aventurado a gente que a gente não viu. Os caras todos viram. Eles são testemunhas oculares. Todos que estavam ali viram. Todos viram, todos provaram. Todos foram testemunhas oculares das coisas que aconteceram. Bem-aventurado é a gente que não viu e creu. Não é? Diz que bem-aventurados são esses que não viram e creram. Mas o que os caras viram? Tomé queria certificar, ele é sensato. É um cara sensato. Tadeu, o Judas Tadeu. Tadeu também não aparece. Talvez ele não entrou em polêmica, não era um cara que apareceu para dizer que era o maior. Jesus não deve chamar a atenção desse cara. Talvez é como um aluno meu que eu nunca chamei atenção, mas não sei quem é direito. Mas tá lá, eu chamei esse, é da minha sala. Mas também não precisa ficar chamando a atenção, ele faz as coisas certinho. A gente está imaginando aqui, mas pode ter sido assim. Simão o Zelote, que apesar de ser dos Zelotes, apesar de ser do grupo fervoroso, religioso, ter vindo de lá, parece que não faz assim tanta revolução no meio. Não quer revolucionar tanto. E Judas, que foi quem o traiu. Mas sim, Judas foi quem o traiu, está ali marcado. No momento oportuno, diz também que ele roubava da bolsa, né, que ele tirava um dinheiro. Mas Jesus sabia quem era ali, dava o trabalho dele, mas sabia que no máximo ele ia tirar um dinheiro. No máximo ali, mas talvez ele ia causar um grande tumulto ali no meio deles, uma algazarra muito grande. Agora, gente, o chamado de Jesus para a gente é para a gente ser quem nós somos nele. Quanto mais a gente ficar parecido com Jesus, mais a gente vai ser quem a gente é. Pedro era assim mesmo. Quando Jesus foi preso,
Ele arrancou a orelha do cara, Jesus teve que colar a orelha, falou, se você viver pela espada, você vai morrer pela espada. Se você é um cara que guerreia, você vai morrer pela guerra. Para com isso, stop na guerra. Não é desse jeito, não é pela espada. Então, talvez, gente, a gente costuma elogiar muito esses que muito aparecem. A quem, essa é a mensagem, a quem é dado muito louvor, a quem é dado muita profecia, a quem é afirmado muitas coisas, mas talvez sejam esses os quais Jesus tem que manter ele perto dele, porque vai dar problema. Se não falar, dar uma profecia, se não afirmar alguma coisa, se não dizer que é pedra que vai firmar a igreja daquela pedra, se não testemunhar alguma coisa, a pessoa nem fica, a pessoa se perde, a pessoa vai embora, a pessoa vive dentro de si mesma, ou na sua guerra, ou na sua prepotência. Então, o que Jesus quer dizer é isso, que a gente não olhe a aparência, às vezes aquele que nunca apareceu, aquele de quem não se ouviu falar. Bartolomeu talvez tenha sido o melhor discípulo para Jesus. Tenha sido aquele que Jesus não teve que chamar a atenção. Tenha sido aquele que entendeu mais a mensagem. Talvez foi Bartolomeu, que não tem nada escrito sobre ele. Talvez tenha sido ele. Então a gente tem que tirar os olhos disso. Jesus mesmo diz que naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, eu fiz milagres no seu nome. Eu fiz muitas coisas, muitas maravilhas no seu nome. Eu fiz obras miraculosas no seu nome. Jesus vai dizer que não conhece esse pessoal para se apartar dele. Então a nossa mente, que hoje em dia é muito ligada ao visível, à imagem, à tela, a quem aparece ganha like ou não ganha. A gente, para ver um vídeo, vamos ser sinceros, para ver um vídeo a gente vê quantas visualizações tem, a maioria de nós. Se tiver pouca, a gente não dá credibilidade, não. A gente olha e fala, essa tem 32 visualizações, 15. Ah, não vou nem assistir, vou perder meu tempo, não. Isso aqui está falando alguma idiotice, alguma besteira. A gente é assim. A gente gosta de quem tem muita visualização. Ó, 135 mil, vou ver, é relevante. E a gente sabe que as maiores besteiras têm mais acesso. A gente sabe disso. As maiores inutilidades têm mais acesso. E a gente é da aparência. Nós somos a geração da aparência, do construído. Então, para que Deus nos chama? Para a gente sair da aparência, para a gente poder descansar nele, e para a gente não julgar a pessoa pela obra que faz ou que não faz, se aparece ou não aparece. Isso não é questão. A questão é que Deus tem uma obra para cada um. Ele preparou antes da fundação do mundo. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa especialidade, não tem a ver se a gente é 12 dele, se a gente é dos 24. Se a gente se vai multiplicando e falando, não, eu não sou dos 12, mas eu estava lá embaixo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com proximidade física. Tem a ver com saber de que espírito que a gente é. E a gente é do espírito do Salvador de almas, do Salvador de vidas, daquele que quer nos regenerar, daquele que quer nos transformar, daquele que nos ama, não daquele que quer destruir, não daquele que quer tomar força, não daquele que quer tirar pelo poder. Porque Jesus podia fazer qualquer coisa, qualquer hora. Podia mandar anjo e matar todo mundo, mas não era o Espírito, não é o Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho é de salvação. Salvação das nossas almas, salvação da nossa vida, para que a gente descanse nele e trabalhe o trabalho que ele tem para fazer. Porque o trabalho que ele tem para fazer, a gente trabalha e descansa. Porque é um trabalho, mas é um trabalho, é uma obra que tem uma paz que o mundo não dá. Uma paz que o mundo não dá. Essa é a mensagem de Jesus para a gente hoje, para o meu coração especial. Porque eu não sou especial também. E eu quero também não dar muito trabalho para Jesus. Não quero, depende. Tem hora que às vezes todo mundo trabalha, fala muito. Ou não fala. Veja você mesmo, fala muito com você. Como que é? Você está dando trabalho para Deus, ele precisa de ficar te colocando em observação.
precisa te deixar assim, bem perto, porque senão, se não deixar perto, vai dar problema. É a gente também entender nosso próprio caminho, Deus. E sabermos de que espírito somos, e só o Espírito pode nos revelar. Não é verdade? Então, essa é a mensagem de Jesus para a gente, no dia de hoje.